fazer alguns exemplos agora sobre aquilo que nós aprendemos. O primeiro exemplo que eu queria fazer é o seguinte: eu tenho aqui uma distribuição esférica de massa e eu pego e quero ir desde o centro até o exterior e quero desenhar qual é o campo gravitacional. Como nós vimos, do exterior, né, se esse aqui é o raio, no exterior é fácil, pô. No exterior é como se toda a massa. Esse planeta tem uma massa M e um raio R. No exterior é como se toda a massa estivesse no centro. Portanto, o campo gravitacional nada mais é do que, com um módulo, nós sabemos que é atrativo, G emão sobre R quadrado. Então, aqui é o R. Tá certo? Então, no exterior, eu já tenho como que o campo gravitacional decai. E no interior? No interior, se eu tiver uma distância Rzinho do interior, a parte que é externa ao Rzinho não faz força sobre esse ponto, tá certo? Porque eu estou no interior de uma camada esférica e eu provei que lá o G era zero. Portanto, depende apenas da massa que está no interior. A massa que está no interior, se eu tiver uma massa total M, portanto a densidade de massa, que eu vou chamar de ρ, é a massa dividido por 4/3 de π vezes rão ao cubo. Essa é a densidade de massa. E se eu tiver um ponto R, a massa que está no interior, não é? Que é a massa devido a uma porção de raio R, ela é igual a 4π, 4/3 de π R ao cubo, vezes a densidade, que é o M, dividido por 4/3 de π rão ao cubo. 4/3 de π cancela. Isso aqui é o R'inho ao cubo, dividido por R'ão ao cubo, vezes M. E aí, para essa porção de massa, é como se tudo tivesse concentrado no centro. Então, no interior, a uma distância R, o G é igual a Gzão, vezes MR, que portanto é MR ao cubo sobre R'ão ao cubo, dividido por R quadrado. Esse cancela, portanto eu tenho no interior um campo gravitacional que cresce linearmente com a distância. Então esse, para um planeta, é como que o G cresce linearmente com a distância e depois decai com 1 sobre R ao quadrado. Tá certo? Esse é o primeiro exemplo que a gente faz. Isso é interessante porque você acaba tendo o G, o campo gravitacional, em todo o espaço, no interior e no exterior da distribuição esférica de massa. Vamos fazer agora um outro exemplo. E esse outro exemplo que eu vou fazer aqui é o exemplo 2. É um exemplo de que eu tenho uma distribuição esférica de massa, só que eu tenho uma cavidade no interior dessa distribuição de massa. Tudo isso aqui é massa, é uma distribuição esférica, mas tem um furo. Se o raio é R do planeta, então o diâmetro do furo é R também, porque a maneira que a gente fez. E nós queremos saber como é o campo gravitacional a uma distância R'inho. Chamar de R'inho. Fora. Muito bem, o interessante da massa é que, como você viu em quase todos os exemplos que eu fiz, e deduções que eu fiz, normalmente, para calcular o G, eu começo com um dG, que é o Gzão, um dm dividido por R quadrado. E aí eu integro para calcular o G total. Isso significa que eu estou somando as porções de massa. Quando eu não tenho massa, é como eu ter subtraído aquela massa. Então, o que eu posso fazer em problemas desse tipo é fácil, porque as forças são aditivas, como nós vimos, as contribuições de todas as porções de massa.
Portanto, o G, devido a essa distribuição, é o G devido à esfera maciça, como se ela tivesse toda a massa nela, menos o G do buraco. Porque aonde não tem massa, se eu considerar maciça, eu tenho que depois subtrair. Como tudo aqui é esférico, o G da... Isso aqui tem uma massa M, tá certo? Portanto, tem uma densidade de massa que é M dividido por 4/3 de π r ao cubo, tá certo? E o G, como se toda a massa fosse maciça, se toda a esfera fosse maciça, ele é igual a G, tá certo? Menos, né? Vezes a massa dividido por r quadrado. Mas agora eu tenho que subtrair a contribuição do buraco, porque aqui eu levei em conta tudo. Eu levei em conta como se o furo tivesse com massa, agora eu tenho que subtrair aquilo. Então, desse campo gravitacional total, eu tenho que subtrair a contribuição do buraco. Então, aqui ele é menos, mas com menos dá mais, vezes Gzão, a massa do buraco é a densidade de massa vezes o volume do buraco. Portanto, é M dividido por 4/3 de π r ao cubo, vezes quem? O volume do próprio buraco, que é 4/3 de π r sobre 2 ao cubo. Tá certo? Tudo isso dividido por r menos r ao quadrado. Isso tudo dá, faz a conta, esses 4/3 vão embora, o raio ao cubo vai embora, vai ficar 1/8. Isso dá exatamente menos G M sobre R ao quadrado, que multiplica 1 menos 1/8 de 1 sobre 1 menos R sobre R ao quadrado, que eu já simplifiquei e botei coisas em evidência e tudo isso. E se você quiser fazer as contas mais finas, você faz. Mas esse é o campo gravitacional nesse ponto, devido a uma esfera com um buraco. Tá certo? Então, esse é um dos exemplos clássicos. Se o planeta tiver um furo, isso afeta a distribuição do campo gravitacional. Eu estou calculando o campo gravitacional, mas você poderia estar calculando a força sobre uma massa, qualquer coisa que você queira. O terceiro exemplo que eu vou considerar aqui é um exemplo de uma atração gravitacional. Eu tenho um planeta e ele está atraindo uma barra. Atraindo uma barra. Existe uma barra localizada na direção radial. Essa barra tem uma massa M e um comprimento L. Está distante do centro de uma distância x. E ela é atraída, obviamente a parte inicial é atraída mais fortemente do que a parte. Então, há uma compressão na barra. E eu quero calcular isso. Quero calcular qual é a força total sobre essa barra. Para saber isso, eu tenho que saber qual é a força total sobre cada elemento. Então eu vou dividir isso em elementos de massa dm, que é igual, né? Esses dm's estão localizados a uma distância y e tem um tamanho dy. Então isso aqui é dy vezes m sobre L. Esses dm, ele tem uma massa, que é o dy vezes a densidade linear de massa. Para esse elemento, eu tenho um G, que é igual a menos Gzão vezes a massa do planeta, Emão, tá certo? Vezes a dmzinho, dividido por x mais y ao quadrado. Porque esse elemento de massa está localizado a x mais y e tem um valor de m, que é igual a menos Gm, eminho
sobre L vezes dy dividido por x mais y ao quadrado. Isso é a contribuição do dg, devido ao elemento de massa dm localizado a y. Para formar a força total sobre a barra, eu tenho que somar, tá certo? Aliás, desculpa, isso aqui é força. Então isso aqui é um df. Nós estamos calculando a força aqui. E é atrativa, obviamente. Então, desculpa, tem que colocar df. A força total é a integral de y variando de 0 até L do df, que é igual a menos g emão eminho sobre L integral de 0 a L dy sobre x mais y ao quadrado. Tá certo? E essa integral, portanto, a força total aqui atrativa, ela é igual à integral de 0 a L de dy dividido por x mais y, x é constante, ao quadrado, vezes o menos g emão eminho sobre L. Bom, essa integral você tem que fazer uma substituição de variável e fazer a integral. Isso eu vou deixar como exemplo para vocês. Finalmente eu vou fazer um exemplo que é 4 massas dispostas na forma de um quadrado. Eu tenho 4 massas e elas vão rodar ao redor do centro. E nós queremos saber com qual frequência de rotação essas massas de valor m distribuídas a uma distância a uma da outra vão rodar. Claro que cada massa interage com todos os seus vizinhos e isso vai dar uma força, como você já pode imaginar, na direção do centro. Então aqui eu tenho uma contribuição da força devido a essa, uma devido a essa, que são iguais, e uma devido a essa. E todas elas se somam. Se eu representar cada massa aqui, se eu representar uma das massas, qualquer uma delas, tá certo? Nós teremos uma força aqui, que eu vou chamar de F1, e outra aqui, que eu vou chamar de F2, porque F1 é igualzinho. F1 é igual a G vezes m ao quadrado, que as massas são iguais, dividido por a quadrado, que é a força devido a quem está no vértice do quadrado. Essa outra é a massa que é diametralmente oposta. Então ela é g m quadrado, que é m vezes m, dividido por essa distância é raiz de 2a. Então fica 2a quadrado, né? Na hora que eu colocar essa distância ao quadrado, fica 2a. Essa é essa força aqui. Então, tá certo? Então a força total que vai estar aqui é eu combinar. Isso aqui é 45 graus. 45 graus. E tudo isso soma-se agora numa força total aqui nessa direção, F. E o F é igual a 2F1 cosseno de 45 graus. Tá? Então essa é a força central, mais F2. E isso dá o quê? Dá 2 vezes F1 vezes 45 graus, é G emão quadrado sobre A quadrado, vezes 2 vezes cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2, que é raiz de 2, porque multiplicou por 2. Mais a força 2, que é meio aqui nessa nossa notação. Tá certo? Então, a força total que age sobre uma das massas, qualquer delas,
dirigida para o centro é essa aqui. Tá certo? E essa força, obviamente, vai ser a força centrífuga, ou centrípeta aqui no caso, né? Centrípeta, fazendo com que isso aqui rode ao redor de si mesmo. Tá ok? Então nessa congregação de planetas, eles rodam, é um cluster que roda ao redor do centro e roda com ômega. E a força que faz com que eles rodam é essa força. Portanto, essa força tem que ser igual a m ômega quadrado vezes o raio, não é? O raio de rotação. E o raio de rotação é a raiz de 2 sobre 2. A raiz de 2 dá isso, dividido por 2 é o raio. Portanto, isso é igual a G emão, aqui desculpa, é emão, dividido por A quadrado, raiz de 2 mais meio. E ômega, portanto, é igual a raiz quadrada de Gzão sobre A ao cubo, tá certo? Raiz de 2 mais meio dividido por raiz de 2 sobre 2. Essa é a frequência com que esses planetas vão rodar ao redor do seu centro de massa aqui, dando isso. E aí, você pode fazer a conta aqui, né? Raiz de 2 mais meio é, na verdade, 1,91 e raiz de 2 sobre 2 é o nosso famoso 0,7. Então, você pode fazer as contas e dar um valor numérico para essa frequência de rotação. Muito bem. Com esse exemplo, nós fechamos essa parte de forças gravitacionais e terminamos o conteúdo desse curso de Física 1 dentro do curso unificado de Física Básica aqui da Universidade de São Paulo, Instituto de Física de São Carlos, em São Carlos. Até o curso de Física 2. Tchau, tchau.